Com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, povo de Deus? Graças a Deus por estarmos na sua casa nesta noite, para juntos adorarmos, bendizer ao Senhor por tudo o que Ele é e o que Ele tem sido para nós. Mas eu gostaria de meditar na palavra do Senhor junto com você, no livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Versículo 1 ao versículo de número 4. Diz a palavra de Deus: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra de Deus. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Diga comigo, ele, com fé, ele estava em casa. Irmãos, esse texto ele fala da cura de um homem que estava paralítico. E segundo a história, esse homem, ele não nasceu paralítico. Ele estava paralítico por algum motivo. A Bíblia diz que Jesus ele vai a Cafarnaum, que era uma cidade marítima, uma cidade próspera. Ele já havia ido outras vezes para Cafarnaum e ele acaba voltando para aquele lugar. E a Bíblia diz que quando Jesus passava por algum determinado local, as pessoas tomavam conhecimento de que o Nazareno estava ali. E a Bíblia diz que uma grande multidão afluíram, ou seja, foram ao encontro de Jesus, alguns por expectativa, alguns por curiosidade, alguns até mesmo para receber o milagre. E a Bíblia diz que a casa estava cheia porque tinha uma grande multidão que tomou conhecimento que Jesus estava na casa e foram lá. Eu quero começar a dizer para mim e para você de que Jesus está aqui nessa casa. Se você veio em busca de receber algo da parte de Deus, se você veio em busca de receber um toque de milagre, de esperança, eu digo com muita propriedade que você e eu, nós estamos no lugar certo, na casa. Ali estava acontecendo um culto, onde as pessoas adoravam a Jesus e ele ensinava as pessoas naquele lugar. E como eu disse, sempre que as pessoas tomavam conhecimento de que Jesus estava em um determinado lugar, as pessoas iam ao encontro, queriam estar perto,
desejavam receber o milagre, desejavam receber algo diferente da parte daquele que estava ali para fazer milagres, que estava ali para ensinar. A multidão cercava ele. A Bíblia diz que nem mesmo junto à porta se achava lugar, a casa estava cheia. A casa estava cheia porque as pessoas tinham a expectativa, tinha a certeza de que eles poderiam esperar em Jesus o milagre. E eu quero te dizer nesta noite que você e eu, nós estamos na casa e pode ter certeza que vai ter providência, que vai ter milagre, que vai ter ação de Deus sobre você. Nós somos um milagre. Você é um milagre de Deus? Nós somos um milagre porque estamos na presença dEle. O interessante é que o milagre acontecia através da palavra. A palavra, ela começa a gerar vida. Algumas pessoas que foram até ali como espectadores, como curiosos, dizendo: eu preciso ver ele, eu preciso conhecê-lo, porque eu estou ouvindo falar que ele faz maravilha, e a Bíblia diz que a palavra de Deus era anunciada. E por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É a palavra que gera vida, é a palavra que alimenta. Aí eu entendo o porquê o salmista Davi, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia! O povo estava sendo instruído na palavra. E quando estamos sendo instruídos na palavra, Deus nos leva a uma dimensão espiritual. Deus nos leva a uma dimensão a qual nós nunca imaginaríamos estar. Quando estamos sendo aprofundados na palavra, a palavra ela vai gerando vida, a palavra vai gerando fé, a palavra vai gerando algo inexplicável, e aquilo que parecia impossível, pela palavra começa a gerar milagres. Aleluia. Tudo começou com uma palavra. As pessoas tomaram conhecimento de que Jesus estava em Cafarnaum. E diz a Bíblia que algumas pessoas tomaram conhecimento de um problema de alguém, de um sofrimento que talvez não era seu, mas que ele se importou com o sofrimento de alguém, porque o sofrimento de alguém, tendo um encontro com Jesus, geraria milagre na vida da pessoa e geraria também milagre na vida daqueles que o rodeavam. A Bíblia diz que chegou àquele lugar 4 homens carregando um paralítico. Eu começava a imaginar esta cena. O que levaria alguém a se importar com outra pessoa? O que levaria alguém a se colocar na inteira dispensação para que o milagre fosse gerado não na sua vida, mas na vida de outras pessoas? Aqueles homens, eles se colocam à inteira disposição. Aqueles homens, pastor, eles se colocam e dizem:
Eis-me aqui para cumprir o propósito, para cumprir um plano, para cumprir uma ação que vai gerar milagre na vida de alguém, mas que também vai gerar milagre na minha vida. Aleluia. Muitas das vezes, nós estamos preocupados em receber o nosso milagre. Estamos preocupados em sermos abençoados, sermos tocados. E Deus nos impulsiona nesta noite para dizer que é hora também de a gente se levantar para gerar um milagre na vida de alguém. Gere um milagre na vida de alguém. Segundo a história, diz que aquele homem, ele estava em uma situação crítica, uma situação difícil, mas aquele homem tinha uma vida social ilibada. Aquele homem, embora paralítico, ele tinha uma boa vivência no meio da sociedade. E diz a história que aqueles homens que se colocaram à disposição para ser um canal de Deus na vida daquele homem, pôde compreender isto, de que o milagre chegaria, de que o milagre aconteceria, mas que eles seriam os receptores para que o milagre acontecesse. Eles seriam alguém que usaria de benevolência, de misericórdia, para que a graça de Deus chegasse àquele homem. Aleluia. 4 homens. Um olhou para o outro e disse: precisamos levantar alguém. Estamos sabendo de que Jesus está na casa, de que Jesus está na cidade. E, em outras palavras, nós não podemos perder a oportunidade de que quando Ele está na casa, quando Ele está na cidade, nós precisamos entender que é uma oportunidade para viver o milagre dEle. Eu posso imaginar aqueles homens, um olhando para o outro e disse: vamos fazer uma ação, vamos gerar um milagre na vida de alguém. Vamos ser usados para abençoar a vida deste homem. Os 4 na mesma fé, os 4 no mesmo propósito, os 4 na mesma unção, os 4 na mesma sintonia, porque sabia de que Jesus iria fazer algo extraordinário. Para acontecer o milagre, tem que estar na mesma sintonia. Aleluia. Tem que estar no mesmo plano, no mesmo propósito. Não pode um estar pensando de um jeito, outro pensando de outro jeito. Tem que estar na mesma sintonia, tem que estar com o mesmo acorde. As notas precisam estar afinadas para que a glória de Deus se manifeste, para que a manifestação de Deus aconteça no nosso meio e gere vida em outras vidas. Aleluia. E aqueles homens chegaram na casa, a casa estava cheia. Diga, a casa estava cheia. Diga, a minha casa também vai estar cheia. Só que o que vai estar cheio na casa aí, irmão, não é o melhor panetone, não é o frango, se tiver amém, o peru, aleluia, mas o que vai estar cheio aí, dentro de você, é a glória de Deus, é a presença dEle, para que quando alguém chegar perto de você, entenda, sinta, veja, viva a glória de Deus em você, e essa glória alcance outras vidas. Aleluia. Esse homem, ele foi carregado por 4 homens.
quando eles chegam na casa, que a casa estava cheia, não dava para entrar pela porta. E as casas, na época da Palestina, algumas casas, ou na sua grande maioria, tinha o telhado aberto. Era utilizado o telhado justamente para secar os cereais, os trigos. E tinha uma abertura na casa. Eu posso ver aquele homem um olhando para o outro e dizendo: se já chegamos até aqui, a gente não pode parar. Se já chegamos até aqui, a casa pode estar cheia, não dá para passar, mas Deus está dando estratégias. Aleluia. Possa ser que a casa esteja cheia, possa ser que não tem lugar para passar, mas a Bíblia diz que Deus, Ele vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai trazer à existência o que não existe. Deus vai mostrar que Ele é Deus, porque Ele está na minha e na sua vida. Aleluia. Eles olharam na visão humana, olhou, viu a casa cheia. Só que alguém olhou e disse assim: olha, a casa está cheia, mas a casa deles, eles também utilizam de escadas na lateral. E essa escada, meu irmão, vai dar acesso para a gente chegar pela escada e colocar ele, o paralítico, no centro do culto. Eles olharam, descobriram, diz a Bíblia, uma parte do eirado. E o culto acontecendo. O que é que eu entendo com isso? Que enquanto a gente está aqui na casa, adorando a Ele, Ele está trabalhando em favor da sua vida. É para você, quem crê da glória. Enquanto você está na casa, adorando a Ele, buscando a Ele, Ele está preparando algo extraordinário para mim e para você. Enquanto o povo estava dentro da casa adorando, buscando, ouvindo a palavra, tinha pessoas do lado de fora, um dizendo para o outro: não desista não, vai acontecer um milagre, ninguém vai te abater, ninguém vai parar, você vai sair dessa. Irmãos, aqueles homens usaram de uma fé tamanha, ao ponto, diz a Bíblia, de correspondente ao que ele estava fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o doente. O homem estava doente, o homem estava sem perspectiva. Ao olhar humano não havia mais jeito, não havia mais solução, não dava para resolver mais nada, mas eles entenderam que Jesus estava na casa. E eu quero te dizer nesta noite, em alto e bom som, a última palavra é de Deus. É Ele que governa, é Ele quem manda, é Ele que controla todas as coisas, é Ele que tem nas mãos o domínio. O poder, a glória, está nas mãos dele. Mas o interessante é que a Bíblia diz que quando aquele homem, para muitas pessoas foi uma surpresa. Imagine, a gente está aqui pregando e alguém queira entrar na igreja e não conseguir entrar pela porta, descendo, todo mundo vai tomar um susto. Foi o que aconteceu lá. Ninguém esperava aquilo. Ninguém esperava o que iria acontecer, irmão. Só que Deus nesta noite está dizendo para André e para a igreja: a gente precisa provocar um milagre.
A gente precisa sair do comodismo. A gente precisa se posicionar. Eu quero milagre, eu quero bênção, eu quero resposta. Mas saia do lugar. Se movimente para você viver o melhor de Deus na sua vida. Aqueles homens se movimentaram. Eles não ficaram parados, eles poderiam desistir. Eles poderiam dizer, não, tem muita gente na casa. Vamos marcar para outro dia, para outra oportunidade. Só que eles disseram, não. A gente pode ser o último a ser servido. Mas a gente não sai daqui enquanto o milagre não acontecer. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, por que você está parando? Por que parar se Deus está no controle? Por que desanimar se foi Ele quem chamou, se foi Ele quem entregou, se foi Ele que deu? O empecilho foi colocado diante dos olhos daqueles homens. Mas aqueles homens não desistiram. Mas eu vou concorrer com 100 milhões, 100 mil, 10 mil. Se Deus quiser colocar o seu nome ali no meio dos 10 mil, Ele coloca seu nome. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Ele, a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Aqueles homens esperaram o momento exato. Eu posso fazer analogia e imaginar aqui um dizendo para o outro, está no centro, está no lugar certo. Ele vai olhar, Ele vai centralizar no momento em que a gente descer Ele. Talvez um dizia para o outro, olha, ei, não desanima não. Não desanima não, ei, não desanima. Você está descendo paralítico. Você está descendo sem valor. Você está descendo sem confiança. Alguém vai olhar para você e vai dizer, que espetáculo é esse? O que é que estão inventando dessa vez? Só que pode ir com fé, pode ir com fé, pode descer com fé, porque vai acontecer um milagre. Pode colocar o nome, porque vai acontecer a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que foram baixando o leito. E de repente a Bíblia fala que, vendo-lhes a fé, Jesus, antes de olhar para o paralítico, Jesus olhou para aqueles 4 homens. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé de quem? Dos 4 homens. Você quer viver o milagre de Deus? Não viva por vista, viva por fé. A fé, irmãos, exige ação. A fé exige ação. Eu preciso sair do lugar, eu preciso me movimentar, eu preciso chamar a atenção de Deus para que o milagre aconteça. Ô irmão, mas Deus não é onisciente? Ele não vê tudo? Jesus não poderia do lado de fora mesmo dizer para o homem, através até de um recado, diga para o paralítico que está lá fora, que ele está curado? Poderia. Mas foi necessário aqueles homens serem envolvidos, levados a uma ação, a uma atitude, a um posicionamento, para que a glória de Deus fosse manifestada.
Às vezes tem crente, aqui não tem, mas tem lugares que tem um crente chamado crente babão. É o crente que fica babando pela bênção do irmão. Oh, Deus abençoou o irmão, Deus honrou o irmão, Deus abriu a porta para o irmão, Deus mudou o cativeiro dele, fica só babando na bênção do outro. Só que Deus nesta noite vai tirar você desse estágio e vai dizer: se levante, se coloque de pé, comece a viver o sobrenatural de Deus, comece a dizer: eu estou vivendo algo de excelência em Deus. Aleluia. Irmãos, mas no meio do povo tinha também os escribas. Escribas, eles estavam no meio do povo. Eram pessoas importantes, religiosas. Só que eles não tinham discernimento espiritual. Eram cheios de vaidades, cheios de egos. E não compreendia o que estava acontecendo no reino espiritual. Ali eles estavam na visão de espectadores, na visão de alguém que estava na plateia, de ir para o culto e voltar do culto normal, da mesma maneira. Só que Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: você não veio para assistir o culto, você veio para adorar ao dono do culto, você veio para viver as maravilhas de Deus sobre você neste dia que se chama hoje. Aqueles homens começaram a murmurar, a razoarem em seu coração. E começaram a dizer no seu coração: por que ele fala assim desse modo? Porque Jesus tinha liberado uma palavra para aquele homem dizendo: filho, os teus pecados são perdoados, ou estão perdoados. Aquele homem paralítico, ele era prisioneiro duas vezes: prisioneiro do pecado e prisioneiro daquela enfermidade. Nesse momento Jesus fala com ele perdoando o pecado. O pecado possivelmente gerou o problema, mas Jesus gerou vida naquele homem. Como Ele nessa noite está gerando vida em mim, gerando vida em você, para que possamos exercer a fé de forma firmada na palavra. Ainda que apareçam escribas, ainda que apareçam pessoas tentando minimizar, tentando parar, tentando deter a operação, a manifestação, o agir de Deus sobre a sua vida, não ligue, se entregue, se jogue, viva algo de extraordinário de Deus na sua vida. Aqueles homens blasfemaram, e eles disseram como religiosos: quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas a Bíblia diz que Jesus, percebendo em seu espírito que eles assim arrazoavam, Jesus olha para aqueles homens que entraram no meio para tentar atrapalhar. E aí Deus fala comigo e com você: vigia, irmão, fica ligado, que pode entrar alguém pelo meio para tentar atrapalhar, para tentar colocar um dedo de religiosidade pelo meio. E aí você precisa estar ligado com Deus, você precisa estar atento, porque fiel foi quem te chamou, fiel foi quem derramou sobre a sua vida a graça, a presença, a unção. Aleluia! E aí Jesus olha e diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem, ora mande calabasté,
tem autoridade sobre autoridade para perdoar pecados. Irmão, Jesus não foi intimidado, não. Os homens arrazoavam, tentaram no coração impedir que o milagre acontecesse, mas o que está escrito, o que está liberado, o que está entregue, o que está otorgado, é para você, é para mim. Eu estava me lembrando hoje, pastor, 20 dias hoje. Eu estava sentado ali, Deus fez eu lembrar. 20 dias hoje, que no meu trabalho, algumas pessoas sabem disso, mas eu contei algumas pessoas mais próximas. Hoje é 21 de dezembro, 20 dias atrás, eu trabalhando, um dia antes, eu estava ministrando uma aula num curso de extensão promovido pela Igreja Batista Betel, falando de um assunto de maus tratos. E nesse dia eu recebi uma ligação de alguém, e ao término da ministração, eu atendi esse telefone, era alguém pedindo uma ajuda, porque uma criança estava sendo violentada de forma brusca pelo próprio genitor. No dia seguinte, fomos até o local, fizemos o procedimento. Antes disso, no mesmo dia, na quarta-feira anterior ao acontecido, uma irmã que eu nunca vi na minha vida, ela estava na aula, e quando acabou a aula, a minha aula foi muito mais contando os fatos verídicos do dia a dia, de pessoas que provocam maus tratos em crianças e idosos. E a irmã pediu para orar por mim, depois que terminou, eu disse, não tem problema. Só que a oração nunca tinha visto aquela mulher, e aquela mulher ora por mim, cobrindo a minha vida, cobrindo a minha família, pedindo a Deus, Deus usa ela, entrega uma palavra para mim, eu tomo posse, mas eu nunca imaginaria, irmão, que aquela mensagem que foi lançada por mim, para mim, aconteceria no dia seguinte. Você pegou aí? E no dia seguinte foi um tremendo reboliço, onde eu fui ameaçado de morte. A pessoa tentou descobrir o meu endereço, descobrir o meu telefone. Meus filhos acabaram em um momento, e a esposa, visualizando no final já da noite, o encalce desse rapaz contra mim e contra alguns colegas. Nunca imaginei chegar em casa escoltado pela polícia. Eu cheguei em casa escoltado pela polícia. Mas quando eu entrei em casa, irmãos, eu lembrei da mensagem. Eu lembrei da palavra de fé liberada sobre aquela mulher para a minha vida. De que nenhuma arma forjada chegaria a mim. De que nenhum laço chegaria a mim, que o Senhor quebraria todos. E aí eu vi a manifestação de Deus. Confesso aos irmãos que, como homem, o pastor sabe disso porque eu conversei com ele. Eu disse, pastor, eu como homem, eu estou com medo. Mas como crente, eu confio em Deus. Como homem, eu posso tremer. Mas como servo de Deus, eu sei que o meu Redentor, Ele vive e por certo, Ele se levantará. Aleluia! E eu vi a mão de Deus, irmão. Sabe o que é o cuidado de Deus? É a gente orar e colocar a fé em ação. Alguém disse a mim do Ministério Público, André, tu tem intimidade com Deus, rapaz. Porque eu nunca vi um processo, só que eu sabia que era Deus, irmão. Eu fiz todos os trâmites legais como homem, de registrar uma queixa, me proteger, que eu não ia ficar esperando, né? Fiz todo o procedimento que eu tinha que fazer para salvaguardar a minha vida, a minha integridade e a integridade dos meus familiares.
e dos meus amigos. E esse alguém disse para mim: André, eu nunca via na história um processo correr, sair da delegacia e ir para a mesa do juiz em tão tempo hábil. Eu disse: isso é Deus. Irmãos, quem mexe comigo e com você, está mexendo com as meninas dos olhos de Deus. Eu não sei como é que tem crente que se acha um coitadinho, anda de cabeça baixa, anda abatido, anda se lamentando. Ei, se levante. Você tem um Deus que está na sua vida. Você tem um Deus que triunfa por você. A fé nos faz ver o invisível. A fé faz a gente experimentar o extraordinário de Deus, como aqueles homens que levaram aquele paralítico. Ao centro da casa onde Jesus estava, para receber o milagre. Não só aquele paralítico recebeu o milagre, como aqueles 4 homens foram impactados, foram tocados. E aí eu volto para o texto quando ele diz: e eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem estava paralítico. Irmão, milagre não se explica. Milagre se crê. Milagre não explica. A Bíblia diz que não foi depois, não foi outro dia. A Bíblia diz que então ele se levantou no mesmo instante. Se eu fosse você, dava glória. Aquele homem se levantou no mesmo instante. Deus está dizendo para nós nessa noite: não é para se levantar amanhã não, porque o que tem de crente fazendo promessa, dia 1º de janeiro eu vou malhar, dia 1º de janeiro eu vou emagrecer, dia 1º de janeiro eu vou jejuar mais, dia 1º eu vou ler mais a Bíblia. Só que Deus está dizendo: é hoje, é agora. Chega de promessas pífias. Tem gente que tem promessas vazias, irmão, sem valor algum para Deus. Aquele homem, a Bíblia diz que no mesmo instante, é o que Deus vai fazer aqui pela fé. Tem gente que entrou aqui se arrastando, pegando pela cadeira, espiritualmente falando, irmão. Se arrastando, pegando pela cadeira, só que vai se levantar hoje, no mesmo instante, porque a palavra está sendo gerada com vida para você nessa noite. Ele se levanta no mesmo instante, toma o leito, carrega o leito para todo mundo ver. O seu milagre não pode ficar escondido, irmão. O que Deus está fazendo no meio dos homens de fé, em nossas visitas, irmão, não pode ficar escondido. O que Deus está fazendo lá no seu GF, não pode ficar escondido. As pessoas precisam tomar notoriedade do que Deus está fazendo, do que Deus está agindo. Aquele homem pega o leito, no meio da multidão, o povo olha: que é isso? Rapaz, entrou no leito, carregado por 4, desceram 4 homens para que ele recebesse o milagre. E a Bíblia diz que ele toma posse no mesmo instante. Ele sai com o leito, retira-se, a Bíblia diz, à vista de todos. O que é isso? Seu amigo tem que saber que você hoje é um homem de fé. Sua amiga precisa saber que você é uma crente cheia de Deus.
tem que tomar notoriedade. Você não pode se esconder. Você é crente? Eu sou crente. Como diz um irmão amigo nosso, você é da lei de crente, né? Antigamente era assim, né? Quando a pessoa se convertia, aí o povo católico dizia logo: e aí, você agora é da lei de crente? Vou te excomungar. Não é assim? Mas aquele homem, ele se retirou à vista de todos, ao ponto, sabe o que aconteceu, irmão? De se admirarem todos, as pessoas ficarem admiradas, olhando para ele dizendo: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus agindo de forma tremenda. As pessoas ficaram admiradas na vida daquele homem. E além de admiradas, a Bíblia diz que deram glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim ou coisas desse jeito. É o que Deus está preparando para mim e para você nessa noite. Se prepare. Se prepare. Você vai receber, mas é para dar. Você vai receber para derramar na vida de outros. Quem está entendendo isso? Aqueles 4 homens receberam para derramar na vida daquele paralítico, pastor. E o paralítico recebeu para derramar na vida de outras pessoas. Ao ponto, a Bíblia não diz, mas se as pessoas ficaram admiradas, no entanto, possivelmente, as pessoas foram ao encontro daquele homem para saber como foi que aconteceu, que fé foi essa, e através da fé foi gerado milagre, pessoas se converteram e a glória de Deus se manifestou. Assim vai acontecer também na minha e na sua vida. Deus está te preparando para tu encher outros. Só enche quem estiver transbordando, irmão. Você tem e vai derramar na vida de outras pessoas. E quando Deus falar com você, vá, faça. Eu estou ligado agora. Alguém me encontra na rua e diz: André, ora por mim, eu oro agora, no meio da rua. Se tiver que falar em língua no meio da rua, eu falo. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus. Porque amanhã pode ser tarde. Deus está gerando um milagre na sua vida, Deus está lhe enchendo para encher alguém, e você está se retraindo. Eu não, Deus, manda outro Deus. E Deus está dizendo: é você que eu quero, é você que eu sou apaixonado, é você que eu vou usar. Poderia ser qualquer outro homem, mas Deus escolheu aqueles 4 homens que foram honrados por Jesus. Porque Jesus, ele reconheceu a fé daqueles homens, como também tem reconhecido a tua fé. Por isso, nessa noite, se coloque na disposição, se coloque na vontade de Deus. Não leve para o seu coração só o eis-me aqui, como se fosse algo natural, mas se coloque, porque o milagre está sendo gerado na sua vida, para gerar em outras vidas. Amém, igreja? Que o Senhor Deus te abençoe, que possamos ter tomado posse desta palavra, e que essa palavra possa ter gerado vida dentro de cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém, pastor? Convidar a igreja de pé. Louvado seja Deus. E os irmãos que
quiserem vir aqui à frente e compreenderam que precisam usar a sua fé, que a coisa talvez está emperrada porque está faltando a execução da fé.